Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Vamos dar aqui um breve estudo sobre a mulher samaritana. Nós sabemos que ali Jesus estava falando para a mulher que haverá um tempo, aliás, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão Deus não somente em Samaria ou em Jerusalém, em templos feitos por mãos humanas, mas sim em espírito e em verdade. Não precisariam eles mais ir a algum templo, se direcionar a algum templo para buscar a Deus. Deus iria habitar neles. Mas a parte que eu quero falar com vocês é a parte que Jesus fala assim, a partir do versículo 16. Jesus disse à mulher: vá, chame seu marido e volte. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Amados, aqui a gente tem que ser sincero. Como que nos leva a entender esse versículo, este capítulo? Temos que entender todo o contexto. Quando alguém conversa com a gente, quando a gente conhece a pessoa, vocês devem ter parentes na casa de vocês, familiares, amigos bem íntimos, e vocês sabem o modo dele falar, do jeito dele pensar, do jeito dele agir, das coisas que ele pensa. Então, quando ele vai conversar com vocês, automaticamente entendem o que ele quer dizer. Agora, a pessoa que não conhece, de repente pode interpretar de outra maneira, porque não conhece a pessoa a fundo. Quando a gente lê somente um versículo, pode haver vários pretextos para heresias. E Deus nos faz conhecer como? Lendo toda a sã doutrina. Então, quando Jesus falou o que estava com ela agora realmente não era dela, nós podemos entender ou que essa mulher era viúva daqueles 4 maridos anteriores, e hoje o que ela estava não era marido dela, ela só estava vivendo com ele como se fosse marido e mulher. Então, ela se fosse esse o caso, ela estaria enquadrada em Mateus 19:9, que diz o quê? Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. O que casar com a repudiada, comete adultério também com ela. Então, se essa mulher era viúva, ela foi viúva, e o que ela estava vivendo agora não era marido dela, ela estava só enamorando, vivendo como se fosse marido e mulher, mas sem estar casada, o Mateus 19:9 estaria para ela. Por quê? Foi que Jesus falou o quê? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, isso é para casado, ó. Qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Isso é para casado. Agora, o que é para que não é casado, que está se deitando como se fosse marido e mulher? A não ser por causa de fornicação. Então, pode ser que essa mulher samaritana, ela era viúva, e o que ela estava vivendo agora não era marido dela, porque ela não estava casada com ele. Aí Jesus falou o quê? A não ser em caso de fornicação, que vocês não podem ficar juntos. Vocês têm que se casar direitinho. Ou então, essa mulher, ela estava... Lembra lá de Deuteronômio, capítulo 24, versículo do 1 ao 4, que diz... Deixa eu ver se eu acho para vocês. Eu sei de cabeça, mas vou ler para vocês. Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele, o homem, reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Dará o documento de repúdio a ela. Ó, Moisés permitiu dar carta de divórcio para você. Permissão não quer dizer que seja lei. Permitiu, por causa da dureza do coração do homem. Ele achou algo que reprovou. Se depois de sair de casa, a mulher com a carta de repúdio na mão, ela se tornar a mulher de outro homem, e o segundo marido não gostar mais dela,
lhe dará certidão de divórcio e mandará embora a mulher. Ou se ele também morrer, o primeiro marido que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Por que essa mulher não poderia voltar para o seu primeiro marido? Por que Deus aqui está falando, visto que ela foi contaminada? Porque adulterou. Ela estava com a carta de divórcio na mão, ela se casou novamente com a outra pessoa e ela foi contaminada. Porque quando ela se deitou com outro homem, mesmo casada, ela foi contaminada. O que Deus falou? Não traga o pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança. Então, essa mulher samaritana, de repente, ela veio se divorciando e o marido que ela estava no momento dela não era marido dela. Por isso que Jesus falou, você falou corretamente, o homem que você está agora não é seu marido. Porque o marido dela ainda vive. Então, por isso que eu falo com vocês que nós temos que entender todo o contexto. E por que eu tenho certeza que Jesus aqui na mulher samaritana, ele estava falando justamente porque o marido dela ainda vivia? Porque a gente entende quando as cartas de Paulo falou assim, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. O marido da mulher samaritana devia estar vivo para Jesus falar aquilo. Se falecer o seu marido, ela fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então só faltou Jesus falar para essa mulher samaritana, olha, você falaste bem, o homem que você está agora não é seu marido. Pois você já teve 5 e o que você está agora não pertence a você. Por quê? Porque você tem que esperar o seu marido, o marido do seu da mocidade falecer para que você possa casar com esse homem. Você casou com esse quinto marido, ele não te pertence. Vocês entenderam, meus amados? Pegamos todo o contexto. Deuteronômio 24, de 1 ao 4. Pegamos Mateus 19, 9. E pegamos 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Então, a gente conclui o quê? Jesus falou para a mulher samaritana que o primeiro marido dela ainda vivia. E que esse quinto marido dela não era marido dela, porque ela estava em adultério, ela estava contaminando tanto ela quanto o homem que estava com ela, como se fosse marido e mulher. Fica os irmãos na paz de Senhor Jesus.